assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Esse urso pensava que vivia uma vida tranquila em sua casa na cidade grande. Ele sempre pensou, tinha tudo o que precisava ali mesmo para ser feliz. Mas não sabia que, na verdade, ele sempre foi simplesmente um prisioneiro. Até que um dia, um alce maluco fica sabendo da sua história e tenta convencê-lo de que existe uma vida muito melhor e livre para ele na floresta. Ele consegue convencer o urso a acompanhá-lo em uma aventura para visitar a floresta. Chegando lá, ele nota que os habitantes deste lugar são bem diferentes e que não aceitam intrusos dentro da sua área. Muitas situações desconcertantes acontecem com esse velho urso, mas a turma da floresta acaba por aceitar a sua presença. É nesse momento que uma grande ameaça se levanta, pois um grupo de caçadores bloqueia a água do rio, deixando todos os animais da floresta preocupados e assustados. Ao lado de seu amigo Alce, ele então decide descobrir quem está por trás disso e acaba se tornando um líder e a nova esperança para todos os animais da floresta. Pois agora ele consegue unir essa galera maluca contra um inimigo em comum, os caçadores. Uma louca e hilariante aventura que vale a pena você acompanhar. Imagina um urso grandão, chamado Bug, que não vive numa caverna, nem na floresta. Nada disso. Ele mora numa garagem, acredita? Mas não é qualquer garagem. É tipo um apartamento de luxo para urso. Ele tem cama, cobertor, um monte de brinquedo, comida à vontade e até assiste TV. Sério, ele curte assistir programas sentado numa poltrona gigante, comendo como se fosse gente. E o mais legal, ele sabe até usar o banheiro. Tá mais civilizado que muito humano por aí. Bug vive com a Beth, uma guarda florestal super gente boa que encontrou ele ainda filhotinho, sozinho e indefeso. Ela cuidou dele como se fosse um filho mesmo. Levou para casa, alimentou, deu carinho e não deixou faltar nada. Os dois criaram uma conexão daquelas, sabe? Bug ama a Beth e confia nela para tudo. É como se ela fosse a mãe dele. Todo dia é a mesma coisa. Bug acorda, escova os dentes, toma café, assiste um pouco de TV, dá uma volta pela cidade em cima do carro da Beth e depois volta para casa. Ele até faz uns shows no teatro local, onde ele se apresenta para a galera como um urso fofinho e divertido. Todo mundo adora ver aquele urso gigante andando de bicicleta ou dançando. Ele é tipo uma celebridade da cidade. Mas aí é que tá. Bug acha que tá vivendo a melhor vida do mundo. E para ser justo, até parece que tá. Ele tem tudo. Só que tem um pequeno detalhe. Ele nunca viu a floresta, nunca sentiu a terra de verdade, nunca subiu numa árvore, nunca correu livre por aí. Ele nem sabe o que é isso. E o pior, ele nem sente falta. Porque para ele, aquilo ali, a garagem, a cidade, os humanos, é o mundo todo. Só que Bug começa a ficar meio entediado. Tipo, ele gosta da vida que tem, mas também sente que tem alguma coisa faltando, só que não sabe o quê. Quando ele olha pela janela e vê as árvores lá longe, bate uma curiosidadezinha, mas ele tenta ignorar. Afinal, o sofá é confortável demais para pensar em floresta, né? As únicas coisas que atrapalham a vida tranquila dele são os caçadores, especialmente um chamado Shaw. Esse cara é maluco, vive dizendo que os animais são perigosos e que precisam ser controlados. Ninguém leva ele muito a sério. Mas Bug já ouviu falar desse nome e não curte muito. Ah, e tem uma regra bem clara. A floresta e a cidade não devem se misturar. Animais na floresta, humanos na cidade. E Bug, ele é uma exceção, um urso na cidade. Mas como ele vive com a Beth e se comporta direitinho, todo mundo meio que aceita isso. Só que dá pra sentir que essa paz toda não vai durar pra sempre. Então, nessa primeira parte, a gente vê um urso que pensa que tem tudo. Cama, comida, carinho, até aplausos da plateia. Só que ele não sabe que tá numa bolha. Ele vive como se fosse um humano, mas no fundo, ele é um animal selvagem. Ele só não descobriu isso ainda. E é aí que entra o clima de algo vai mudar. A cidade tá calma demais, a rotina tá certinha demais. A gente sabe que alguma coisa tá pra acontecer. E Bug nem imagina que a vida dele tá prestes a virar de cabeça pra baixo. Mas por enquanto, ele só quer mais um pedaço de bolo e um cochilo depois da sessão de TV. Tudo começa quando o caçador Shaw, aquele maluco que odeia animais,
aparece na cidade com o Elliot amarrado no capô do carro, tipo um troféu. Só que o Elliot não quer saber de virar tapete de sala, então ele dá um jeito e escapa. Sai correndo feito doido pela cidade e vai parar justamente onde? Isso mesmo, na garagem do Bug. Bug tá ali curtindo a vida e de repente aparece esse alce atrapalhado pedindo ajuda, falando 1000 coisas por segundo, sem nem respirar. Elliot tá desesperado e Bug só quer que ele vá embora para poder dormir. Mas Elliot insiste, pede comida, pede abrigo, pede amizade e Bug, meio sem paciência, ajuda. Mal sabia ele que aquilo ia mudar tudo. Elliot é completamente o oposto do Bug. Enquanto o urso é certinho, cheio de rotina, o alce é bagunceiro, vive livre, mesmo que meio perdido, e não para quieto. E o pior, depois que escapa, Elliot fica seguindo o Bug para todo lado. Parece chiclete no sapato. Naquela noite, Elliot chama Bug para dar uma voltinha pela cidade. Bug, que nunca tinha feito nada fora da rotina, acaba indo só para ver como é. E aí, mano, começa a confusão. Eles invadem um mercadinho, fazem a maior zona, comem tudo que vem pela frente. Doces, bolos, salgadinhos. Bug fica maluco. Ele nunca teve esse tipo de liberdade e até curte a brincadeira, por um tempo. Mas claro que não ia acabar bem. Eles são flagrados no meio da farra e Bug acaba sendo pego. A Beth, super triste, percebe que manter Bug na cidade não é mais seguro. Ele causou bagunça, se meteu em confusão e, pior, quase foi pego por caçadores. Então, mesmo com o coração apertado, ela toma uma decisão dura. Leva Bug de helicóptero e o solta no meio da floresta, bem longe de tudo. Bug, que nunca pisou num galho de verdade, agora tá no meio do mato, cercado de árvores, insetos e... silêncio. O urso entra em pânico. Ele tenta de todo jeito achar o caminho de volta para a cidade, mas tudo parece igual. E para piorar, quem aparece de novo? Elliot, claro. E ele não quer sair do lado de Bug por nada. Elliot tá empolgadaço. Para ele, a floresta é a melhor coisa do mundo. E agora tem um novo amigo para dividir isso. Mas Bug só quer voltar para casa, tomar banho quentinho e ver TV. Os dois então começam uma aventura maluca tentando achar o caminho de volta para a cidade. Só que é óbvio que isso não ia ser fácil. No meio do caminho, eles trombam com vários animais da floresta. Coelhos, porcos-espinhos, gambás, esquilos e um castor mandão que acha que manda em tudo. A maioria não gosta nem um pouco da presença de Bug, que por ser grandalhão e desajeitado causa o maior alvoroço. Todo mundo começa a se perguntar: quem é esse urso metido que acha que pode aparecer aqui do nada? Elliot tenta ajudar, claro, mas na real ele atrapalha mais do que ajuda. Eles se metem em encrenca com uma família de castores, são perseguidos por esquilos nervosos, caem num rio, se perdem num penhasco. É uma confusão atrás da outra. Enquanto isso, Bug começa a perceber que a floresta não é tão assustadora assim, mas também não é moleza, e ele começa a depender cada vez mais do Elliot, mesmo que não admita. Porque no fim das contas, Elliot é o único que tá do lado dele ali. O Bug tá perdido no meio da floresta com o Elliot, aquele alce doido que fala mais que rádio ligado. E olha, o Bug tá totalmente fora da sua zona de conforto. Ele, que sempre viveu no quentinho da garagem, agora tá tentando sobreviver no mato, com bichos estranhos, comida esquisita e nenhum controle remoto por perto. Tá surtando. Elliot, por outro lado, tá se achando o maior guia da floresta. Só que na real ele é péssimo com direções. Eles andam em círculos, se perdem 1000 vezes, caem em buracos, são atacados por gambás fedidos, e o Bug já tá começando a se arrepender de ter saído da garagem. Só que agora não tem como voltar. No meio disso tudo, eles começam a trombar com os outros animais da floresta. E olha, o Bug não é nada bem-vindo por lá. A galera já se olha meio atravessada. O que esse urso de cidade tá fazendo aqui? E com razão, né? Bug é grandalhão, atrapalhado, derruba a árvore, pisa nos bichinhos, come a comida dos outros sem pedir. Um desastre. Tem uma cena, por exemplo, que o Bug tenta pescar. Ele pula no rio com tudo, achando que vai arrasar. Resultado? Espanta todos os peixes, causa uma onda gigante e molha uma família de esquilos que estavam só tomando um sol. Todo mundo fica bravo. E o Bug fica só mais frustrado ainda. Mas aí que vem o lance legal. Aos poucos, mesmo sem querer, o Bug vai aprendendo a se virar. Tipo, ele começa a usar o tamanho dele para ajudar.
derruba frutas das árvores para os menores comerem, assusta os caçadores de leve, sem querer, mas valeu, e até aprende a dormir numa caverna sem reclamar. Muito. E o Elliot? Ele continua atrapalhado, mas também é quem mais acredita no Bug. Tipo, ele vê algo no urso que ninguém mais vê. Você só precisa se soltar, ele diz. Você é forte, você é selvagem, você é meio burrinho às vezes, mas isso a gente trabalha. E o Bug, no fundo, começa a gostar dessa ideia de ser mais livre. Começa a sentir algo diferente, sabe? Tipo, ele tá mudando, virando um urso de verdade, talvez. Mas não pense que é tudo flores, não. Tem uma parte tensa nessa parte da história. A temporada de caça tá chegando, lembra? Isso significa que caçadores vão invadir a floresta com armas, armadilhas, caminhonetes e má intenção. E os animais estão surtando com isso com razão. Esse urso pensava que vivia uma vida tranquila em sua casa na cidade grande. Ele sempre pensou. Tinha tudo o que precisava ali mesmo para ser feliz. Mas não sabia que, na verdade, ele sempre foi simplesmente um prisioneiro. Até que um dia, um alce maluco fica sabendo da sua história e tenta convencê-lo de que existe uma vida muito melhor e livre para ele na floresta. Ele consegue convencer o urso a acompanhá-lo em uma aventura para visitar a floresta. Chegando lá, ele nota que os habitantes deste lugar são bem diferentes e que não aceitam intrusos dentro da sua área. Muitas situações desconcertantes acontecem com esse velho urso, mas a turma da floresta acaba por aceitar a sua presença. É nesse momento que uma grande ameaça se levanta, pois um grupo de caçadores bloqueia a água do rio, deixando todos os animais da floresta preocupados e assustados. Ao lado de seu amigo Alce, ele então decide descobrir quem está por trás disso e acaba se tornando um líder e a nova esperança para todos os animais da floresta. Pois agora ele consegue unir essa galera maluca contra um inimigo em comum, os caçadores. Uma louca e hilariante aventura que vale a pena você acompanhar. Imagina um urso grandão, chamado Bug, que não vive numa caverna nem na floresta. Nada disso. Ele mora numa garagem, acredita? Mas não é qualquer garagem. É tipo um apartamento de luxo para urso. Ele tem cama, cobertor, um monte de brinquedo, comida à vontade e até assiste TV. Sério, ele curte assistir programas sentado numa poltrona gigante, comendo como se fosse gente. E o mais legal, ele sabe até usar o banheiro. Tá mais civilizado que muito humano por aí. Bug vive com a Beth, uma guarda florestal super gente boa que encontrou ele ainda filhotinho, sozinho e indefeso. Ela cuidou dele como se fosse um filho mesmo. Levou para casa, alimentou, deu carinho e não deixou faltar nada. Os dois criaram uma conexão daquelas, sabe? Bug ama a Beth e confia nela para tudo. É como se ela fosse a mãe dele. Todo dia é a mesma coisa. Bug acorda, escova os dentes, toma café, assiste um pouco de TV, dá uma volta pela cidade em cima do carro da Beth e depois volta para casa. Ele até faz uns shows no teatro local, onde ele se apresenta pra galera como um urso fofinho e divertido. Todo mundo adora ver aquele urso gigante andando de bicicleta ou dançando. Ele é tipo uma celebridade da cidade. Mas aí é que tá. Bug acha que tá vivendo a melhor vida do mundo. E pra ser justo, até parece que tá. Ele tem tudo. Só que tem um pequeno detalhe. Ele nunca viu a floresta. Nunca sentiu a terra de verdade. Nunca subiu numa árvore. Nunca correu livre por aí. Ele nem sabe o que é isso. E o pior, ele nem sente falta. Porque pra ele, aquilo ali, a garagem, a cidade, os humanos, é o mundo todo. Só que Bug começa a ficar meio entediado. Tipo, ele gosta da vida que tem, mas também sente que tem alguma coisa faltando, só que não sabe o quê. Quando ele olha pela janela e vê as árvores lá longe, bate uma curiosidadezinha, mas ele tenta ignorar. Afinal, o sofá é confortável demais para pensar em floresta, né? As únicas coisas que atrapalham a vida tranquila dele são os caçadores, especialmente um chamado Shaw. Esse cara é maluco, vive dizendo que os animais são perigosos e que precisam ser controlados. Ninguém leva ele muito a sério, mas Bug já ouviu falar desse nome e não curte muito. Ah, e tem uma regra bem clara: a floresta e a cidade não devem se misturar. Animais na floresta, humanos na cidade. E Bug, ele é uma exceção, um urso na cidade. Mas como ele vive com a Beth e se comporta direitinho, todo mundo meio que aceita isso. Só que dá pra sentir que essa paz toda não vai durar pra sempre.
Então, nessa primeira parte, a gente vê um urso que pensa que tem tudo: cama, comida, carinho, até aplausos da plateia. Só que ele não sabe que tá numa bolha. Ele vive como se fosse um humano, mas no fundo, ele é um animal selvagem. Ele só não descobriu isso ainda. E é aí que entra o clima de algo vai mudar. A cidade tá calma demais, a rotina tá certinha demais. A gente sabe que alguma coisa tá pra acontecer. E Bug nem imagina que a vida dele tá prestes a virar de cabeça para baixo. Mas por enquanto, ele só quer mais um pedaço de bolo e um cochilo depois da sessão de TV. Tudo começa quando o caçador Shaw, aquele maluco que odeia animais, aparece na cidade com o Elliot amarrado no capô do carro, tipo um troféu. Só que o Elliot não quer saber de virar tapete de sala, então ele dá um jeito e escapa. Sai correndo feito doido pela cidade e vai parar justamente onde? Isso mesmo, na garagem do Bug. Bug tá ali curtindo a vida e de repente aparece esse alce atrapalhado pedindo ajuda, falando 1000 coisas por segundo, sem nem respirar. Elliot tá desesperado e Bug só quer que ele vá embora para poder dormir. Mas Elliot insiste, pede comida, pede abrigo, pede amizade e Bug, meio sem paciência, ajuda. Mal sabia ele que aquilo ia mudar tudo. Elliot é completamente o oposto do Bug. Enquanto o urso é certinho, cheio de rotina, o alce é bagunceiro, vive livre, mesmo que meio perdido, e não para quieto. E o pior, depois que escapa, Elliot fica seguindo o Bug para todo lado. Parece chiclete no sapato. Naquela noite, Elliot chama Bug para dar uma voltinha pela cidade. Bug, que nunca tinha feito nada fora da rotina, acaba indo só para ver como é. E aí, mano, começa a confusão. Eles invadem um mercadinho, fazem a maior zona, comem tudo que vem pela frente. Doces, bolos, salgadinhos. Bug fica maluco. Ele nunca teve esse tipo de liberdade e até curte a brincadeira, por um tempo. Mas claro que não ia acabar bem. Eles são flagrados no meio da farra e Bug acaba sendo pego. A Beth, super triste, percebe que manter Bug na cidade não é mais seguro. Ele causou bagunça, se meteu em confusão e, pior, quase foi pego por caçadores. Então, mesmo com o coração apertado, ela toma uma decisão dura. Leva Bug de helicóptero e o solta no meio da floresta, bem longe de tudo. Bug, que nunca pisou num galho de verdade, agora tá no meio do mato, cercado de árvores, insetos e... silêncio. O urso entra em pânico. Ele tenta de todo jeito achar o caminho de volta para a cidade, mas tudo parece igual. E para piorar, quem aparece de novo? Elliot, claro. E ele não quer sair do lado de Bug por nada. Elliot tá empolgadaço. Para ele, a floresta é a melhor coisa do mundo. E agora tem um novo amigo para dividir isso. Mas Bug só quer voltar para casa, tomar banho quentinho e ver TV. Os dois então começam uma aventura maluca tentando achar o caminho de volta para a cidade. Só que é óbvio que isso não ia ser fácil. No meio do caminho, eles trombam com vários animais da floresta. Coelhos, porcos-espinhos, gambás, esquilos e um castor mandão que acha que manda em tudo. A maioria não gosta nem um pouco da presença de Bug, que por ser grandalhão e desajeitado causa o maior alvoroço. Todo mundo começa a se perguntar: quem é esse urso metido que acha que pode aparecer aqui do nada? Elliot tenta ajudar, claro, mas na real ele atrapalha mais do que ajuda. Eles se metem em encrenca com uma família de castores, são perseguidos por esquilos nervosos, caem num rio, se perdem num penhasco. É uma confusão atrás da outra. Enquanto isso, Bug começa a perceber que a floresta não é tão assustadora assim, mas também não é moleza, e ele começa a depender cada vez mais do Elliot, mesmo que não admita. Porque no fim das contas, Elliot é o único que tá do lado dele ali. O Bug tá perdido no meio da floresta com o Elliot, aquele alce doido que fala mais que rádio ligado. E olha, o Bug tá totalmente fora da sua zona de conforto. Ele, que sempre viveu no quentinho da garagem, agora tá tentando sobreviver no mato, com bichos estranhos, comida esquisita e nenhum controle remoto por perto. Tá surtando. Elliot, por outro lado, tá se achando o maior guia da floresta. Só que na real ele é péssimo com direções. Eles andam em círculos, se perdem 1000 vezes, caem em buracos, são atacados por gambás fedidos, e o Bug já tá começando a se arrepender de ter saído da garagem. Só que agora não tem como voltar. No meio disso tudo, eles começam a trombar com os outros animais da floresta. E olha, o Bug não é nada bem-vindo por lá. A galera já se olha meio atravessada.
O que esse urso de cidade tá fazendo aqui? E com razão, né? Bug é grandalhão, atrapalhado, derruba a árvore, pisa nos bichinhos, come a comida dos outros sem pedir. Um desastre. Tem uma cena, por exemplo, que o Bug tenta pescar. Ele pula no rio com tudo, achando que vai arrasar. Resultado? Espanta todos os peixes, causa uma onda gigante e molha uma família de esquilos que estavam só tomando um sol. Todo mundo fica bravo. E o Bug fica só mais frustrado ainda. Mas aí que vem o lance legal. Aos poucos, mesmo sem querer, o Bug vai aprendendo a se virar. Tipo, ele começa a usar o tamanho dele para ajudar. Derruba frutas das árvores para os menores comerem, assusta os caçadores de leve, sem querer, mas valeu, e até aprende a dormir numa caverna sem reclamar. Muito. E o Elliot? Ele continua atrapalhado, mas também é quem mais acredita no Bug. Tipo, ele vê algo no urso que ninguém mais vê. Você só precisa se soltar, ele diz. Você é forte, você é selvagem, você é meio burrinho às vezes, mas isso a gente trabalha. E o Bug, no fundo, começa a gostar dessa ideia de ser mais livre. Começa a sentir algo diferente, sabe? Tipo, ele tá mudando, virando um urso de verdade, talvez. Mas não pense que é tudo flores, não. Tem uma parte tensa nessa parte da história. A temporada de caça tá chegando, lembra? Isso significa que caçadores vão invadir a floresta com armas, armadilhas, caminhonetes e má intenção. E os animais estão surtando com isso com razão. Esse urso pensava que vivia uma vida tranquila em sua casa na cidade grande. Ele sempre pensou. Tinha tudo o que precisava ali mesmo para ser feliz. Mas não sabia que, na verdade, ele sempre foi simplesmente um prisioneiro. Até que um dia, um alce maluco fica sabendo da sua história e tenta convencê-lo de que existe uma vida muito melhor e livre para ele na floresta. Ele consegue convencer o urso a acompanhá-lo em uma aventura para visitar a floresta. Chegando lá, ele nota que os habitantes deste lugar são bem diferentes e que não aceitam intrusos dentro da sua área. Muitas situações desconcertantes acontecem com esse velho urso, mas a turma da floresta acaba por aceitar a sua presença. É nesse momento que uma grande ameaça se levanta, pois um grupo de caçadores bloqueia a água do rio, deixando todos os animais da floresta preocupados e assustados. Ao lado de seu amigo Alce, ele então decide descobrir quem está por trás disso e acaba se tornando um líder e a nova esperança para todos os animais da floresta. Pois agora ele consegue unir essa galera maluca contra um inimigo em comum, os caçadores. Uma louca e hilariante aventura que vale a pena você acompanhar. Imagina um urso grandão, chamado Bug, que não vive numa caverna, nem na floresta. Nada disso. Ele mora numa garagem, acredita? Mas não é qualquer garagem. É tipo um apartamento de luxo para urso. Ele tem cama, cobertor, um monte de brinquedo, comida à vontade e até assiste TV. Sério, ele curte assistir programas sentado numa poltrona gigante, comendo como se fosse gente. E o mais legal, ele sabe até usar o banheiro. Tá mais civilizado que muito humano por aí. Bug vive com a Beth, uma guarda florestal super gente boa que encontrou ele ainda filhotinho, sozinho e indefeso. Ela cuidou dele como se fosse um filho mesmo. Levou para casa, alimentou, deu carinho e não deixou faltar nada. Os dois criaram uma conexão daquelas, sabe? Bug ama a Beth e confia nela para tudo. É como se ela fosse a mãe dele. Todo dia é a mesma coisa. Bug acorda, escova os dentes, toma café, assiste um pouco de TV, dá uma volta pela cidade em cima do carro da Beth e depois volta para casa. Ele até faz uns shows no teatro local, onde ele se apresenta pra galera como um urso fofinho e divertido. Todo mundo adora ver aquele urso gigante andando de bicicleta ou dançando. Ele é tipo uma celebridade da cidade. Mas aí é que tá. Bug acha que tá vivendo a melhor vida do mundo. E pra ser justo, até parece que tá. Ele tem tudo. Só que tem um pequeno detalhe. Ele nunca viu a floresta. Nunca sentiu a terra de verdade. Nunca subiu numa árvore. Nunca correu livre por aí. Ele nem sabe o que é isso. E o pior, ele nem sente falta. Porque para ele, aquilo ali, a garagem, a cidade, os humanos, é o mundo todo. Só que Bug começa a ficar meio entediado. Tipo, ele gosta da vida que tem, mas também sente que tem alguma coisa faltando, só que não sabe o quê. Quando ele olha pela janela e vê as árvores lá longe, bate uma curiosidadezinha, mas ele tenta ignorar. Afinal, o sofá é confortável demais para pensar em floresta, né?
As únicas coisas que atrapalham a vida tranquila dele são os caçadores, especialmente um chamado Shaw. Esse cara é maluco. Vive dizendo que os animais são perigosos e que precisam ser controlados. Ninguém leva ele muito a sério, mas Bug já ouviu falar desse nome e não curte muito. Ah, e tem uma regra bem clara: a floresta e a cidade não devem se misturar. Animais na floresta, humanos na cidade. E Bug, ele é uma exceção, um urso na cidade. Mas como ele vive com a Beth e se comporta direitinho, todo mundo meio que aceita isso. Só que dá pra sentir que essa paz toda não vai durar pra sempre. Então, nessa primeira parte, a gente vê um urso que pensa que tem tudo: cama, comida, carinho, até aplausos da plateia. Só que ele não sabe que tá numa bolha. Ele vive como se fosse um humano, mas no fundo, ele é um animal selvagem. Ele só não descobriu isso ainda. E é aí que entra o clima de algo vai mudar. A cidade tá calma demais, a rotina tá certinha demais. A gente sabe que alguma coisa tá pra acontecer. E Bug nem imagina que a vida dele tá prestes a virar de cabeça pra baixo. Mas por enquanto, ele só quer mais um pedaço de bolo e um cochilo depois da sessão de TV. Tudo começa quando o caçador Shaw, aquele maluco que odeia animais, aparece na cidade com o Elliot amarrado no capô do carro, tipo um troféu. Só que o Elliot não quer saber de virar tapete de sala, então ele dá um jeito e escapa. Sai correndo feito doido pela cidade e vai parar justamente onde? Isso mesmo, na garagem do Bug. Bug tá ali curtindo a vida e de repente aparece esse alce atrapalhado pedindo ajuda, falando 1000 coisas por segundo, sem nem respirar. Elliot tá desesperado e Bug só quer que ele vá embora para poder dormir. Mas Elliot insiste, pede comida, pede abrigo, pede amizade, e Bug, meio sem paciência, ajuda. Mal sabia ele que aquilo ia mudar tudo. Elliot é completamente o oposto do Bug. Enquanto o urso é certinho, cheio de rotina, o alce é bagunceiro, vive livre, mesmo que meio perdido, e não para quieto. E o pior, depois que escapa, Elliot fica seguindo o Bug para todo lado. Parece chiclete no sapato. Naquela noite, Elliot chama Bug para dar uma voltinha pela cidade. Bug, que nunca tinha feito nada fora da rotina, acaba indo só para ver como é. E aí, mano, começa a confusão. Eles invadem um mercadinho, fazem a maior zona, comem tudo que vem pela frente. Doces, bolos, salgadinhos. Bug fica maluco. Ele nunca teve esse tipo de liberdade e até curte a brincadeira, por um tempo. Mas claro que não ia acabar bem. Eles são flagrados no meio da farra e Bug acaba sendo pego. A Beth, super triste, percebe que manter Bug na cidade não é mais seguro. Ele causou bagunça, se meteu em confusão e, pior, quase foi pego por caçadores. Então, mesmo com o coração apertado, ela toma uma decisão dura. Leva Bug de helicóptero e o solta no meio da floresta bem longe de tudo. Bug, que nunca pisou num galho de verdade, agora tá no meio do mato, cercado de árvores, insetos e... silêncio. O urso entra em pânico. Ele tenta de todo jeito achar o caminho de volta para a cidade, mas tudo parece igual. E para piorar, quem aparece de novo? Elliot, claro. E ele não quer sair do lado de Bug por nada. Elliot tá empolgadaço. Para ele, a floresta é a melhor coisa do mundo. E agora tem um novo amigo para dividir isso. Mas Bug só quer voltar para casa, tomar banho quentinho e ver TV. Os dois então começam uma aventura maluca tentando achar o caminho de volta para a cidade. Só que é óbvio que isso não ia ser fácil. No meio do caminho, eles trombam com vários animais da floresta. Coelhos, porcos-espinhos, gambás, esquilos e um castor mandão que acha que manda em tudo. A maioria não gosta nem um pouco da presença de Bug, que por ser grandalhão e desajeitado causa o maior alvoroço. Todo mundo começa a se perguntar: quem é esse urso metido que acha que pode aparecer aqui do nada? Elliot tenta ajudar, claro, mas na real ele atrapalha mais do que ajuda. Eles se metem em encrenca com uma família de castores, são perseguidos por esquilos nervosos, caem num rio, se perdem num penhasco. É uma confusão atrás da outra. Enquanto isso, Bug começa a perceber que a floresta não é tão assustadora assim, mas também não é moleza, e ele começa a depender cada vez mais do Elliot, mesmo que não admita. Porque no fim das contas, Elliot é o único que tá do lado dele ali. O Bug tá perdido no meio da floresta com o Elliot, aquele alce doido que fala mais que rádio ligado. E olha, o Bug tá totalmente fora da sua zona de conforto. Ele, que sempre viveu no quentinho da garagem,
Agora tá tentando sobreviver no mato, com bichos estranhos, comida esquisita e nenhum controle remoto por perto. Tá surtando. Elliot, por outro lado, tá se achando o maior guia da floresta. Só que na real ele é péssimo com direções. Eles andam em círculos, se perdem 1000 vezes, caem em buracos, são atacados por gambás fedidos, e o Bug já tá começando a se arrepender de ter saído da garagem. Só que agora não tem como voltar. No meio disso tudo, eles começam a trombar com os outros animais da floresta. E olha, o Bug não é nada bem-vindo por lá. A galera já se olha meio atravessada. O que esse urso de cidade tá fazendo aqui? E com razão, né? Bug é grandalhão, atrapalhado, derruba a árvore, pisa nos bichinhos, come a comida dos outros sem pedir. Um desastre. Tem uma cena, por exemplo, que o Bug tenta pescar. Ele pula no rio com tudo, achando que vai arrasar. Resultado? Espanta todos os peixes, causa uma onda gigante e molha uma família de esquilos que estavam só tomando um sol. Todo mundo fica bravo. E o Bug fica só mais frustrado ainda. Mas aí que vem o lance legal. Aos poucos, mesmo sem querer, o Bug vai aprendendo a se virar. Tipo, ele começa a usar o tamanho dele para ajudar. Derruba frutas das árvores para os menores comerem, assusta uns caçadores de leve, sem querer, mas valeu, e até aprende a dormir numa caverna sem reclamar. Muito. E o Elliot? Ele continua atrapalhado, mas também é quem mais acredita no Bug. Tipo, ele vê algo no urso que ninguém mais vê. Você só precisa se soltar, ele diz. Você é forte, você é selvagem, você é meio burrinho às vezes, mas isso a gente trabalha. E o Bug, no fundo, começa a gostar dessa ideia de ser mais livre. Começa a sentir algo diferente, sabe? Tipo, ele tá mudando, virando um urso de verdade, talvez. Mas não pense que é tudo flores, não. Tem uma parte tensa nessa parte da história. A temporada de caça tá chegando, lembra? Isso significa que caçadores vão invadir a floresta com armas, armadilhas, caminhonetes e má intenção. E os animais estão surtando com isso com razão. Esse urso pensava que vivia uma vida tranquila em sua casa na cidade grande. Ele sempre pensou. Tinha tudo o que precisava ali mesmo para ser feliz. Mas não sabia que, na verdade, ele sempre foi simplesmente um prisioneiro. Até que um dia, um alce maluco fica sabendo da sua história e tenta convencê-lo de que existe uma vida muito melhor e livre para ele na floresta. Ele consegue convencer o urso a acompanhá-lo em uma aventura para visitar a floresta. Chegando lá, ele nota que os habitantes deste lugar são bem diferentes e que não aceitam intrusos dentro da sua área. Muitas situações desconcertantes acontecem com esse velho urso, mas a turma da floresta acaba por aceitar a sua presença. É nesse momento que uma grande ameaça se levanta, pois um grupo de caçadores bloqueia a água do rio, deixando todos os animais da floresta preocupados e assustados. Ao lado de seu amigo Alce, ele então decide descobrir quem está por trás disso e acaba se tornando um líder e a nova esperança para todos os animais da floresta. Pois agora ele consegue unir essa galera maluca contra um inimigo em comum, os caçadores. Uma louca e hilariante aventura que vale a pena você acompanhar. Imagina um urso grandão chamado Bug, que não vive numa caverna nem na floresta. Nada disso. Ele mora numa garagem, acredita? Mas não é qualquer garagem. É tipo um apartamento de luxo para urso. Ele tem cama, cobertor, um monte de brinquedo, comida à vontade e até assiste TV. Sério, ele curte assistir programas sentado numa poltrona gigante, comendo como se fosse gente. E o mais legal, ele sabe até usar o banheiro. Tá mais civilizado que muito humano por aí. Bug vive com a Beth, uma guarda florestal super gente boa que encontrou ele ainda filhotinho, sozinho e indefeso. Ela cuidou dele como se fosse um filho mesmo. Levou para casa, alimentou, deu carinho e não deixou faltar nada. Os dois criaram uma conexão daquelas, sabe? Bug ama a Beth e confia nela para tudo. É como se ela fosse a mãe dele. Todo dia é a mesma coisa. Bug acorda, escova os dentes, toma café, assiste um pouco de TV, dá uma volta pela cidade em cima do carro da Beth e depois volta para casa. Ele até faz uns shows no teatro local, onde ele se apresenta pra galera como um urso fofinho e divertido. Todo mundo adora ver aquele urso gigante andando de bicicleta ou dançando. Ele é tipo uma celebridade da cidade. Mas aí é que tá. Bug acha que tá vivendo a melhor vida do mundo. E pra ser justo, até parece que tá. Ele tem tudo. Só que tem um pequeno detalhe.
Ele nunca viu a floresta, nunca sentiu a terra de verdade, nunca subiu numa árvore, nunca correu livre por aí. Ele nem sabe o que é isso. E o pior, ele nem sente falta. Porque para ele, aquilo ali, a garagem, a cidade, os humanos, é o mundo todo. Só que Bug começa a ficar meio entediado. Tipo, ele gosta da vida que tem, mas também sente que tem alguma coisa faltando, só que não sabe o quê. Quando ele olha pela janela e vê as árvores lá longe, bate uma curiosidadezinha, mas ele tenta ignorar. Afinal, o sofá é confortável demais para pensar em floresta, né? As únicas coisas que atrapalham a vida tranquila dele são os caçadores, especialmente um chamado Shaw. Esse cara é maluco, vive dizendo que os animais são perigosos e que precisam ser controlados. Ninguém leva ele muito a sério, mas Bug já ouviu falar desse nome e não curte muito. Ah, e tem uma regra bem clara: a floresta e a cidade não devem se misturar. Animais na floresta, humanos na cidade. E Bug, ele é uma exceção, um urso na cidade. Mas como ele vive com a Beth e se comporta direitinho, todo mundo meio que aceita isso. Só que dá pra sentir que essa paz toda não vai durar pra sempre. Então, nessa primeira parte, a gente vê um urso que pensa que tem tudo: cama, comida, carinho, até aplausos da plateia. Só que ele não sabe que tá numa bolha. Ele vive como se fosse um humano, mas no fundo, ele é um animal selvagem. Ele só não descobriu isso ainda. E é aí que entra o clima de algo vai mudar. A cidade tá calma demais, a rotina tá certinha demais. A gente sabe que alguma coisa tá pra acontecer. E Bug nem imagina que a vida dele tá prestes a virar de cabeça pra baixo. Mas por enquanto, ele só quer mais um pedaço de bolo e um cochilo depois da sessão de TV. Tudo começa quando o caçador Shaw, aquele maluco que odeia animais, aparece na cidade com o Elliot amarrado no capô do carro, tipo um troféu. Só que o Elliot não quer saber de virar tapete de sala, então ele dá um jeito e escapa. Sai correndo feito doido pela cidade e vai parar justamente onde? Isso mesmo, na garagem do Bug. Bug tá ali curtindo a vida e de repente aparece esse alce atrapalhado pedindo ajuda, falando 1000 coisas por segundo, sem nem respirar. Elliot tá desesperado e Bug só quer que ele vá embora para poder dormir. Mas Elliot insiste, pede comida, pede abrigo, pede amizade, e Bug, meio sem paciência, ajuda. Mal sabia ele que aquilo ia mudar tudo. Elliot é completamente o oposto do Bug. Enquanto o urso é certinho, cheio de rotina, o alce é bagunceiro, vive livre, mesmo que meio perdido, e não para quieto. E o pior, depois que escapa, Elliot fica seguindo o Bug para todo lado. Parece chiclete no sapato. Naquela noite, Elliot chama Bug para dar uma voltinha pela cidade. Bug, que nunca tinha feito nada fora da rotina, acaba indo só para ver como é. E aí, mano, começa a confusão. Eles invadem um mercadinho, fazem a maior zona, comem tudo que vem pela frente. Doces, bolos, salgadinhos. Bug fica maluco. Ele nunca teve esse tipo de liberdade e até curte a brincadeira, por um tempo. Mas claro que não ia acabar bem. Eles são flagrados no meio da farra e Bug acaba sendo pego. A Beth, super triste, percebe que manter Bug na cidade não é mais seguro. Ele causou bagunça, se meteu em confusão e, pior, quase foi pego por caçadores. Então, mesmo com o coração apertado, ela toma uma decisão dura. Leva Bug de helicóptero e o solta no meio da floresta, bem longe de tudo. Bug, que nunca pisou num galho de verdade, agora tá no meio do mato, cercado de árvores, insetos e... silêncio. O urso entra em pânico. Ele tenta de todo jeito achar o caminho de volta para a cidade, mas tudo parece igual. E para piorar, quem aparece de novo? Elliot, claro. E ele não quer sair do lado de Bug por nada. Elliot tá empolgadaço. Para ele, a floresta é a melhor coisa do mundo. E agora tem um novo amigo para dividir isso. Mas Bug só quer voltar para casa, tomar banho quentinho e ver TV. Os dois então começam uma aventura maluca tentando achar o caminho de volta para a cidade. Só que é óbvio que isso não ia ser fácil. No meio do caminho, eles trombam com vários animais da floresta. Coelhos, porcos-espinhos, gambás, esquilos e um castor mandão que acha que manda em tudo. A maioria não gosta nem um pouco da presença de Bug, que por ser grandalhão e desajeitado causa o maior alvoroço. Todo mundo começa a se perguntar: quem é esse urso metido que acha que pode aparecer aqui do nada? Elliot tenta ajudar, claro, mas na real ele atrapalha mais do que ajuda.
Eles se metem em encrenca com uma família de castores, são perseguidos por esquilos nervosos, caem num rio, se perdem num penhasco. É uma confusão atrás da outra. Enquanto isso, Bug começa a perceber que a floresta não é tão assustadora assim, mas também não é moleza, e ele começa a depender cada vez mais do Elliot, mesmo que não admita. Porque no fim das contas, Elliot é o único que tá do lado dele ali. O Bug tá perdido no meio da floresta com o Elliot, aquele alce doido que fala mais que rádio ligado. E olha, o Bug tá totalmente fora da sua zona de conforto. Ele, que sempre viveu no quentinho da garagem, agora tá tentando sobreviver no mato, com bichos estranhos, comida esquisita e nenhum controle remoto por perto. Tá surtando. Elliot, por outro lado, tá se achando o maior guia da floresta. Só que na real ele é péssimo com direções. Eles andam em círculos, se perdem 1000 vezes, caem em buracos, são atacados por gambás fedidos, e o Bug já tá começando a se arrepender de ter saído da garagem. Só que agora não tem como voltar. No meio disso tudo, eles começam a trombar com os outros animais da floresta. E olha, o Bug não é nada bem-vindo por lá. A galera já se olha meio atravessada. O que esse urso de cidade tá fazendo aqui? E com razão, né? Bug é grandalhão, atrapalhado, derruba a árvore, pisa nos bichinhos, come a comida dos outros sem pedir. Um desastre. Tem uma cena, por exemplo, que o Bug tenta pescar. Ele pula no rio com tudo, achando que vai arrasar. Resultado? Espanta todos os peixes, causa uma onda gigante e molha uma família de esquilos que estavam só tomando um sol. Todo mundo fica bravo. E o Bug fica só mais frustrado ainda. Mas aí que vem o lance legal. Aos poucos, mesmo sem querer, o Bug vai aprendendo a se virar. Tipo, ele começa a usar o tamanho dele para ajudar. Derruba frutas das árvores para os menores comerem, assusta os caçadores de leve, sem querer, mas valeu, e até aprende a dormir numa caverna sem reclamar. Muito. E o Elliot? Ele continua atrapalhado, mas também é quem mais acredita no Bug. Tipo, ele vê algo no urso que ninguém mais vê. Você só precisa se soltar, ele diz. Você é forte, você é selvagem, você é meio burrinho às vezes, mas isso a gente trabalha. E o Bug, no fundo, começa a gostar dessa ideia de ser mais livre. Começa a sentir algo diferente, sabe? Tipo, ele tá mudando, virando um urso de verdade, talvez. Mas não pense que é tudo flores, não. Tem uma parte tensa nessa parte da história. A temporada de caça tá chegando, lembra? Isso significa que caçadores vão invadir a floresta com armas, armadilhas, caminhonetes e má intenção. E os animais estão surtando com isso com razão. Esse urso pensava que vivia uma vida tranquila em sua casa na cidade grande. Ele sempre pensou. Tinha tudo o que precisava ali mesmo para ser feliz. Mas não sabia que, na verdade, ele sempre foi simplesmente um prisioneiro. Até que um dia, um alce maluco fica sabendo da sua história e tenta convencê-lo de que existe uma vida muito melhor e livre para ele na floresta. Ele consegue convencer o urso a acompanhá-lo em uma aventura para visitar a floresta. Chegando lá, ele nota que os habitantes deste lugar são bem diferentes e que não aceitam intrusos dentro da sua área. Muitas situações desconcertantes acontecem com esse velho urso, mas a turma da floresta acaba por aceitar a sua presença. É nesse momento que uma grande ameaça se levanta, pois um grupo de caçadores bloqueia a água do rio, deixando todos os animais da floresta preocupados e assustados. Ao lado de seu amigo Alce, ele então decide descobrir quem está por trás disso e acaba se tornando um líder e a nova esperança para todos os animais da floresta. Pois agora ele consegue unir essa galera maluca contra um inimigo em comum, os caçadores. Uma louca e hilariante aventura que vale a pena você acompanhar. Imagina um urso grandão chamado Bug, que não vive numa caverna nem na floresta. Nada disso. Ele mora numa garagem, acredita? Mas não é qualquer garagem. É tipo um apartamento de luxo para urso. Ele tem cama, cobertor, um monte de brinquedo, comida à vontade e até assiste TV. Sério, ele curte assistir programas sentado numa poltrona gigante, comendo como se fosse gente. E o mais legal, ele sabe até usar o banheiro. Tá mais civilizado que muito humano por aí. Bug vive com a Beth, uma guarda florestal super gente boa que encontrou ele ainda filhotinho, sozinho e indefeso. Ela cuidou dele como se fosse um filho mesmo. Levou para casa, alimentou, deu carinho e não deixou faltar nada. Os dois criaram uma conexão daquelas, sabe?
Bug ama a Beth e confia nela pra tudo. É como se ela fosse a mãe dele. Todo dia é a mesma coisa. Bug acorda, escova os dentes, toma café, assiste um pouco de TV, dá uma volta pela cidade em cima do carro da Beth e depois volta pra casa. Ele até faz uns shows no teatro local, onde ele se apresenta pra galera como um urso fofinho e divertido. Todo mundo adora ver aquele urso gigante andando de bicicleta ou dançando. Ele é tipo uma celebridade da cidade. Mas aí é que tá. Bug acha que tá vivendo a melhor vida do mundo. E pra ser justo, até parece que tá. Ele tem tudo. Só que tem um pequeno detalhe. Ele nunca viu a floresta. Nunca sentiu a terra de verdade. Nunca subiu numa árvore. Nunca correu livre por aí. Ele nem sabe o que é isso. E o pior, ele nem sente falta. Porque pra ele, aquilo ali, a garagem, a cidade, os humanos, é o mundo todo. Só que Bug começa a ficar meio entediado. Tipo, ele gosta da vida que tem, mas também sente que tem alguma coisa faltando, só que não sabe o quê. Quando ele olha pela janela e vê as árvores lá longe, bate uma curiosidadezinha, mas ele tenta ignorar. Afinal, o sofá é confortável demais para pensar em floresta, né? As únicas coisas que atrapalham a vida tranquila dele são os caçadores, especialmente um chamado Shaw. Esse cara é maluco, vive dizendo que os animais são perigosos e que precisam ser controlados. Ninguém leva ele muito a sério, mas Bug já ouviu falar desse nome e não curte muito. Ah, e tem uma regra bem clara: a floresta e a cidade não devem se misturar. Animais na floresta, humanos na cidade. E Bug, ele é uma exceção, um urso na cidade. Mas como ele vive com a Beth e se comporta direitinho, todo mundo meio que aceita isso. Só que dá pra sentir que essa paz toda não vai durar pra sempre. Então, nessa primeira parte, a gente vê um urso que pensa que tem tudo: cama, comida, carinho, até aplausos da plateia. Só que ele não sabe que tá numa bolha. Ele vive como se fosse um humano, mas no fundo, ele é um animal selvagem. Ele só não descobriu isso ainda. E é aí que entra o clima de algo vai mudar. A cidade tá calma demais, a rotina tá certinha demais. A gente sabe que alguma coisa tá pra acontecer. E Bug nem imagina que a vida dele tá prestes a virar de cabeça pra baixo. Mas por enquanto, ele só quer mais um pedaço de bolo e um cochilo depois da sessão de TV. Tudo começa quando o caçador Shaw, aquele maluco que odeia animais, aparece na cidade com o Elliot amarrado no capô do carro, tipo um troféu. Só que o Elliot não quer saber de virar tapete de sala, então ele dá um jeito e escapa. Sai correndo feito doido pela cidade e vai parar justamente onde? Isso mesmo, na garagem do Bug. Bug tá ali curtindo a vida e de repente aparece esse alce atrapalhado pedindo ajuda, falando 1000 coisas por segundo, sem nem respirar. Elliot tá desesperado e Bug só quer que ele vá embora para poder dormir. Mas Elliot insiste, pede comida, pede abrigo, pede amizade, e Bug, meio sem paciência, ajuda. Mal sabia ele que aquilo ia mudar tudo. Elliot é completamente o oposto do Bug. Enquanto o urso é certinho, cheio de rotina, o alce é bagunceiro, vive livre, mesmo que meio perdido, e não para quieto. E o pior, depois que escapa, Elliot fica seguindo o Bug para todo lado. Parece chiclete no sapato. Naquela noite, Elliot chama Bug para dar uma voltinha pela cidade. Bug, que nunca tinha feito nada fora da rotina, acaba indo só para ver como é. E aí, mano, começa a confusão. Eles invadem um mercadinho, fazem a maior zona, comem tudo que vem pela frente. Doces, bolos, salgadinhos. Bug fica maluco. Ele nunca teve esse tipo de liberdade e até curte a brincadeira, por um tempo. Mas claro que não ia acabar bem. Eles são flagrados no meio da farra e Bug acaba sendo pego. A Beth, super triste, percebe que manter Bug na cidade não é mais seguro. Ele causou bagunça, se meteu em confusão e, pior, quase foi pego por caçadores. Então, mesmo com o coração apertado, ela toma uma decisão dura. Leva Bug de helicóptero e o solta no meio da floresta bem longe de tudo. Bug, que nunca pisou num galho de verdade, agora tá no meio do mato, cercado de árvores, insetos e... silêncio. O urso entra em pânico. Ele tenta de todo jeito achar o caminho de volta para a cidade, mas tudo parece igual. E para piorar, quem aparece de novo? Elliot, claro. E ele não quer sair do lado de Bug por nada. Elliot tá empolgadaço. Para ele, a floresta é a melhor coisa do mundo. E agora tem um novo amigo para dividir isso.
Mas Bug só quer voltar para casa, tomar banho quentinho e ver TV. Os dois então começam uma aventura maluca tentando achar o caminho de volta para a cidade. Só que é óbvio que isso não ia ser fácil. No meio do caminho, eles trombam com vários animais da floresta. Coelhos, porcos-espinhos, gambás, esquilos e um castor mandão que acha que manda em tudo. A maioria não gosta nem um pouco da presença de Bug, que por ser grandalhão e desajeitado causa o maior alvoroço. Todo mundo começa a se perguntar: quem é esse urso metido que acha que pode aparecer aqui do nada? Elliot tenta ajudar, claro, mas na real ele atrapalha mais do que ajuda. Eles se metem em encrenca com uma família de castores, são perseguidos por esquilos nervosos, caem num rio, se perdem num penhasco. É uma confusão atrás da outra. Enquanto isso, Bug começa a perceber que a floresta não é tão assustadora assim, mas também não é moleza, e ele começa a depender cada vez mais do Elliot, mesmo que não admita. Porque no fim das contas, Elliot é o único que tá do lado dele ali. O Bug tá perdido no meio da floresta com o Elliot, aquele alce doido que fala mais que rádio ligado. E olha, o Bug tá totalmente fora da sua zona de conforto. Ele, que sempre viveu no quentinho da garagem, agora tá tentando sobreviver no mato, com bichos estranhos, comida esquisita e nenhum controle remoto por perto. Tá surtando. Elliot, por outro lado, tá se achando o maior guia da floresta. Só que na real ele é péssimo com direções. Eles andam em círculos, se perdem 1000 vezes, caem em buracos, são atacados por gambás fedidos, e o Bug já tá começando a se arrepender de ter saído da garagem. Só que agora não tem como voltar. No meio disso tudo, eles começam a trombar com os outros animais da floresta. E olha, o Bug não é nada bem-vindo por lá. A galera já se olha meio atravessada. O que esse urso de cidade tá fazendo aqui? E com razão, né? Bug é grandalhão, atrapalhado, derruba a árvore, pisa nos bichinhos, come a comida dos outros sem pedir. Um desastre. Tem uma cena, por exemplo, que o Bug tenta pescar. Ele pula no rio com tudo, achando que vai arrasar. Resultado? Espanta todos os peixes, causa uma onda gigante e molha uma família de esquilos que estavam só tomando um sol. Todo mundo fica bravo. E o Bug fica só mais frustrado ainda. Mas aí que vem o lance legal. Aos poucos, mesmo sem querer, o Bug vai aprendendo a se virar. Tipo, ele começa a usar o tamanho dele para ajudar. Derruba frutas das árvores para os menores comerem, assusta os caçadores de leve, sem querer, mas valeu, e até aprende a dormir numa caverna sem reclamar. Muito. E o Elliot? Ele continua atrapalhado, mas também é quem mais acredita no Bug. Tipo, ele vê algo no urso que ninguém mais vê. Você só precisa se soltar, ele diz. Você é forte, você é selvagem, você é meio burrinho às vezes, mas isso a gente trabalha. E o Bug, no fundo, começa a gostar dessa ideia de ser mais livre. Começa a sentir algo diferente, sabe? Tipo, ele tá mudando, virando um urso de verdade, talvez. Mas não pense que é tudo flores, não. Tem uma parte tensa nessa parte da história. A temporada de caça tá chegando, lembra? Isso significa que caçadores vão invadir a floresta com armas, armadilhas, caminhonetes e má intenção. E os animais estão surtando com isso com razão. Esse urso pensava que vivia uma vida tranquila em sua casa na cidade grande. Ele sempre pensou. Tinha tudo o que precisava ali mesmo para ser feliz. Mas não sabia que, na verdade, ele sempre foi simplesmente um prisioneiro. Até que um dia, um alce maluco fica sabendo da sua história e tenta convencê-lo de que existe uma vida muito melhor e livre para ele na floresta. Ele consegue convencer o urso a acompanhá-lo em uma aventura para visitar a floresta. Chegando lá, ele nota que os habitantes deste lugar são bem diferentes e que não aceitam intrusos dentro da sua área. Muitas situações desconcertantes acontecem com esse velho urso, mas a turma da floresta acaba por aceitar a sua presença. É nesse momento que uma grande ameaça se levanta, pois um grupo de caçadores bloqueia a água do rio, deixando todos os animais da floresta preocupados e assustados. Ao lado de seu amigo Alce, ele então decide descobrir quem está por trás disso e acaba se tornando um líder e a nova esperança para todos os animais da floresta. Pois agora ele consegue unir essa galera maluca contra um inimigo em comum, os caçadores. Uma louca e hilariante aventura que vale a pena você acompanhar. Imagina um urso grandão chamado Bug, que não vive numa caverna nem na floresta. Nada disso. Ele mora numa garagem, acredita?
Mas não é qualquer garagem. É tipo um apartamento de luxo para urso. Ele tem cama, cobertor, um monte de brinquedo, comida à vontade e até assiste TV. Sério, ele curte assistir programas sentado numa poltrona gigante, comendo como se fosse gente. E o mais legal, ele sabe até usar o banheiro. Tá mais civilizado que muito humano por aí. Bug vive com a Beth, uma guarda florestal super gente boa que encontrou ele ainda filhotinho, sozinho e indefeso. Ela cuidou dele como se fosse um filho mesmo. Levou para casa, alimentou, deu carinho e não deixou faltar nada. Os dois criaram uma conexão daquelas, sabe? Bug ama a Beth e confia nela para tudo. É como se ela fosse a mãe dele. Todo dia é a mesma coisa. Bug acorda, escova os dentes, toma café, assiste um pouco de TV, dá uma volta pela cidade em cima do carro da Beth e depois volta para casa. Ele até faz uns shows no teatro local, onde ele se apresenta para a galera como um urso fofinho e divertido. Todo mundo adora ver aquele urso gigante andando de bicicleta ou dançando. Ele é tipo uma celebridade da cidade. Mas aí é que tá. Bug acha que tá vivendo a melhor vida do mundo. E para ser justo, até parece que tá. Ele tem tudo. Só que tem um pequeno detalhe. Ele nunca viu a floresta. Nunca sentiu a terra de verdade. Nunca subiu numa árvore. Nunca correu livre por aí. Ele nem sabe o que é isso. E o pior, ele nem sente falta. Porque para ele, aquilo ali, a garagem, a cidade, os humanos, é o mundo todo. Só que Bug começa a ficar meio entediado. Tipo, ele gosta da vida que tem, mas também sente que tem alguma coisa faltando, só que não sabe o quê. Quando ele olha pela janela e vê as árvores lá longe, bate uma curiosidadezinha, mas ele tenta ignorar. Afinal, o sofá é confortável demais para pensar em floresta, né? As únicas coisas que atrapalham a vida tranquila dele são os caçadores, especialmente um chamado Shaw. Esse cara é maluco, vive dizendo que os animais são perigosos e que precisam ser controlados. Ninguém leva ele muito a sério, mas Bug já ouviu falar desse nome e não curte muito. Ah, e tem uma regra bem clara: a floresta e a cidade não devem se misturar. Animais na floresta, humanos na cidade. E Bug, ele é uma exceção, um urso na cidade. Mas como ele vive com a Beth e se comporta direitinho, todo mundo meio que aceita isso. Só que dá pra sentir que essa paz toda não vai durar pra sempre. Então, nessa primeira parte, a gente vê um urso que pensa que tem tudo. Cama, comida, carinho, até aplausos da plateia. Só que ele não sabe que tá numa bolha. Ele vive como se fosse um humano, mas no fundo, ele é um animal selvagem. Ele só não descobriu isso ainda. E é aí que entra o clima de algo vai mudar. A cidade tá calma demais, a rotina tá certinha demais. A gente sabe que alguma coisa tá pra acontecer. E Bug nem imagina que a vida dele tá prestes a virar de cabeça pra baixo. Mas por enquanto, ele só quer mais um pedaço de bolo e um cochilo depois da sessão de TV. Tudo começa quando o caçador Shaw, aquele maluco que odeia animais, aparece na cidade com o Elliot amarrado no capô do carro, tipo um troféu. Só que o Elliot não quer saber de virar tapete de sala, então ele dá um jeito e escapa. Sai correndo feito doido pela cidade e vai parar justamente onde? Isso mesmo, na garagem do Bug. Bug tá ali curtindo a vida e de repente aparece esse alce atrapalhado pedindo ajuda, falando 1000 coisas por segundo, sem nem respirar. Elliot tá desesperado e Bug só quer que ele vá embora para poder dormir. Mas Elliot insiste, pede comida, pede abrigo, pede amizade e Bug, meio sem paciência, ajuda. Mal sabia ele que aquilo ia mudar tudo. Elliot é completamente o oposto do Bug. Enquanto o urso é certinho, cheio de rotina, o alce é bagunceiro, vive livre, mesmo que meio perdido, e não para quieto. E o pior, depois que escapa, Elliot fica seguindo o Bug para todo lado. Parece chiclete no sapato. Naquela noite, Elliot chama Bug para dar uma voltinha pela cidade. Bug, que nunca tinha feito nada fora da rotina, acaba indo só para ver como é. E aí, mano, começa a confusão. Eles invadem um mercadinho, fazem a maior zona, comem tudo que vem pela frente. Doces, bolos, salgadinhos. Bug fica maluco. Ele nunca teve esse tipo de liberdade e até curte a brincadeira, por um tempo. Mas claro que não ia acabar bem. Eles são flagrados no meio da farra e Bug acaba sendo pego. A Beth, super triste, percebe que manter Bug na cidade não é mais seguro. Ele causou bagunça, se meteu em confusão e pior, quase foi pego por caçadores.
Então, mesmo com o coração apertado, ela toma uma decisão dura. Leva Bug de helicóptero e o solta no meio da floresta, bem longe de tudo. Bug, que nunca pisou num galho de verdade, agora tá no meio do mato, cercado de árvores, insetos e... silêncio. O urso entra em pânico. Ele tenta de todo jeito achar o caminho de volta para a cidade, mas tudo parece igual. E para piorar, quem aparece de novo? Elliot, claro. E ele não quer sair do lado de Bug por nada. Elliot tá empolgadaço. Para ele, a floresta é a melhor coisa do mundo. E agora tem um novo amigo para dividir isso. Mas Bug só quer voltar para casa, tomar banho quentinho e ver TV. Os dois então começam uma aventura maluca tentando achar o caminho de volta para a cidade. Só que é óbvio que isso não ia ser fácil. No meio do caminho, eles trombam com vários animais da floresta. Coelhos, porcos-espinhos, gambás, esquilos e um castor mandão que acha que manda em tudo. A maioria não gosta nem um pouco da presença de Bug, que por ser grandalhão e desajeitado causa o maior alvoroço. Todo mundo começa a se perguntar: quem é esse urso metido que acha que pode aparecer aqui do nada? Elliot tenta ajudar, claro, mas na real ele atrapalha mais do que ajuda. Eles se metem em encrenca com uma família de castores, são perseguidos por esquilos nervosos, caem num rio, se perdem num penhasco. É uma confusão atrás da outra. Enquanto isso, Bug começa a perceber que a floresta não é tão assustadora assim, mas também não é moleza, e ele começa a depender cada vez mais do Elliot, mesmo que não admita. Porque no fim das contas, Elliot é o único que tá do lado dele ali. O Bug tá perdido no meio da floresta com o Elliot, aquele alce doido que fala mais que rádio ligado. E olha, o Bug tá totalmente fora da sua zona de conforto. Ele, que sempre viveu no quentinho da garagem, agora tá tentando sobreviver no mato, com bichos estranhos, comida esquisita e nenhum controle remoto por perto. Tá surtando. Elliot, por outro lado, tá se achando o maior guia da floresta. Só que na real ele é péssimo com direções. Eles andam em círculos, se perdem 1000 vezes, caem em buracos, são atacados por gambás fedidos, e o Bug já tá começando a se arrepender de ter saído da garagem. Só que agora não tem como voltar. No meio disso tudo, eles começam a trombar com os outros animais da floresta. E olha, o Bug não é nada bem-vindo por lá. A galera já se olha meio atravessada. O que esse urso de cidade tá fazendo aqui? E com razão, né? Bug é grandalhão, atrapalhado, derruba a árvore, pisa nos bichinhos, come a comida dos outros sem pedir. Um desastre. Tem uma cena, por exemplo, que o Bug tenta pescar. Ele pula no rio com tudo, achando que vai arrasar. Resultado? Espanta todos os peixes, causa uma onda gigante e molha uma família de esquilos que estavam só tomando um sol. Todo mundo fica bravo. E o Bug fica só mais frustrado ainda. Mas aí que vem o lance legal. Aos poucos, mesmo sem querer, o Bug vai aprendendo a se virar. Tipo, ele começa a usar o tamanho dele para ajudar. Derruba frutas das árvores para os menores comerem, assusta os caçadores de leve, sem querer, mas valeu, e até aprende a dormir numa caverna sem reclamar. Muito. E o Elliot? Ele continua atrapalhado, mas também é quem mais acredita no Bug. Tipo, ele vê algo no urso que ninguém mais vê. Você só precisa se soltar, ele diz. Você é forte, você é selvagem, você é meio burrinho às vezes, mas isso a gente trabalha. E o Bug, no fundo, começa a gostar dessa ideia de ser mais livre. Começa a sentir algo diferente, sabe? Tipo, ele tá mudando, virando um urso de verdade, talvez. Mas não pense que é tudo flores, não. Tem uma parte tensa nessa parte da história. A temporada de caça tá chegando, lembra? Isso significa que caçadores vão invadir a floresta com armas, armadilhas, caminhonetes e má intenção. E os animais estão surtando com isso com razão. Esse urso pensava que vivia uma vida tranquila em sua casa na cidade grande. Ele sempre pensou. Tinha tudo o que precisava ali mesmo para ser feliz. Mas não sabia que, na verdade, ele sempre foi simplesmente um prisioneiro. Até que um dia, um alce maluco fica sabendo da sua história e tenta convencê-lo de que existe uma vida muito melhor e livre para ele na floresta. Ele consegue convencer o urso a acompanhá-lo em uma aventura para visitar a floresta. Chegando lá, ele nota que os habitantes deste lugar são bem diferentes e que não aceitam intrusos dentro da sua área. Muitas situações desconcertantes acontecem com esse velho urso, mas a turma da floresta acaba por aceitar a sua presença.
É nesse momento que uma grande ameaça se levanta, pois um grupo de caçadores bloqueia a água do rio, deixando todos os animais da floresta preocupados e assustados. Ao lado de seu amigo Alce, ele então decide descobrir quem está por trás disso e acaba se tornando um líder e a nova esperança para todos os animais da floresta. Pois agora ele consegue unir essa galera maluca contra um inimigo em comum, os caçadores. Uma louca e hilariante aventura que vale a pena você acompanhar. Imagina um urso grandão, chamado Bug, que não vive numa caverna nem na floresta. Nada disso. Ele mora numa garagem, acredita? Mas não é qualquer garagem. É tipo um apartamento de luxo para urso. Ele tem cama, cobertor, um monte de brinquedo, comida à vontade e até assiste TV. Sério, ele curte assistir programas sentado numa poltrona gigante, comendo como se fosse gente. E o mais legal, ele sabe até usar o banheiro. Tá mais civilizado que muito humano por aí. Bug vive com a Beth, uma guarda florestal super gente boa que encontrou ele ainda filhotinho, sozinho e indefeso. Ela cuidou dele como se fosse um filho mesmo. Levou para casa, alimentou, deu carinho e não deixou faltar nada. Os dois criaram uma conexão daquelas, sabe? Bug ama a Beth e confia nela para tudo. É como se ela fosse a mãe dele. Todo dia é a mesma coisa. Bug acorda, escova os dentes, toma café, assiste um pouco de TV, dá uma volta pela cidade em cima do carro da Beth e depois volta para casa. Ele até faz uns shows no teatro local, onde ele se apresenta para a galera como um urso fofinho e divertido. Todo mundo adora ver aquele urso gigante andando de bicicleta ou dançando. Ele é tipo uma celebridade da cidade. Mas aí é que tá. Bug acha que tá vivendo a melhor vida do mundo. E para ser justo, até parece que tá. Ele tem tudo. Só que tem um pequeno detalhe. Ele nunca viu a floresta, nunca sentiu a terra de verdade, nunca subiu numa árvore, nunca correu livre por aí. Ele nem sabe o que é isso. E o pior, ele nem sente falta. Porque para ele, aquilo ali, a garagem, a cidade, os humanos, é o mundo todo. Só que Bug começa a ficar meio entediado. Tipo, ele gosta da vida que tem, mas também sente que tem alguma coisa faltando, só que não sabe o quê. Quando ele olha pela janela e vê as árvores lá longe, bate uma curiosidadezinha, mas ele tenta ignorar. Afinal, o sofá é confortável demais para pensar em floresta, né? As únicas coisas que atrapalham a vida tranquila dele são os caçadores, especialmente um chamado Shaw. Esse cara é maluco, vive dizendo que os animais são perigosos e que precisam ser controlados. Ninguém leva ele muito a sério, mas Bug já ouviu falar desse nome e não curte muito. Ah, e tem uma regra bem clara: a floresta e a cidade não devem se misturar. Animais na floresta, humanos na cidade. E Bug, ele é uma exceção, um urso na cidade. Mas como ele vive com a Beth e se comporta direitinho, todo mundo meio que aceita isso. Só que dá pra sentir que essa paz toda não vai durar pra sempre. Então, nessa primeira parte, a gente vê um urso que pensa que tem tudo: cama, comida, carinho, até aplausos da plateia. Só que ele não sabe que tá numa bolha. Ele vive como se fosse um humano, mas no fundo, ele é um animal selvagem. Ele só não descobriu isso ainda. E é aí que entra o clima de algo vai mudar. A cidade tá calma demais, a rotina tá certinha demais. A gente sabe que alguma coisa tá pra acontecer. E Bug nem imagina que a vida dele tá prestes a virar de cabeça pra baixo. Mas por enquanto, ele só quer mais um pedaço de bolo e um cochilo depois da sessão de TV. Tudo começa quando o caçador Shaw, aquele maluco que odeia animais, aparece na cidade com o Elliot amarrado no capô do carro, tipo um troféu. Só que o Elliot não quer saber de virar tapete de sala, então ele dá um jeito e escapa. Sai correndo feito doido pela cidade e vai parar justamente onde? Isso mesmo, na garagem do Bug. Bug tá ali curtindo a vida e de repente aparece esse alce atrapalhado pedindo ajuda, falando 1000 coisas por segundo, sem nem respirar. Elliot tá desesperado e Bug só quer que ele vá embora para poder dormir. Mas Elliot insiste, pede comida, pede abrigo, pede amizade e Bug, meio sem paciência, ajuda. Mal sabia ele que aquilo ia mudar tudo. Elliot é completamente o oposto do Bug. Enquanto o urso é certinho, cheio de rotina, o alce é bagunceiro, vive livre, mesmo que meio perdido, e não para quieto. E o pior, depois que escapa, Elliot fica seguindo o Bug para todo lado. Parece chiclete no sapato.
Naquela noite, Elliot chama Bug para dar uma voltinha pela cidade. Bug, que nunca tinha feito nada fora da rotina, acaba indo só para ver como é. E aí, mano, começa a confusão. Eles invadem um mercadinho, fazem a maior zona, comem tudo que vem pela frente. Doces, bolos, salgadinhos. Bug fica maluco. Ele nunca teve esse tipo de liberdade e até curte a brincadeira, por um tempo. Mas claro que não ia acabar bem. Eles são flagrados no meio da farra e Bug acaba sendo pego. A Beth, super triste, percebe que manter Bug na cidade não é mais seguro. Ele causou bagunça, se meteu em confusão e, pior, quase foi pego por caçadores. Então, mesmo com o coração apertado, ela toma uma decisão dura. Leva Bug de helicóptero e o solta no meio da floresta, bem longe de tudo. Bug, que nunca pisou num galho de verdade, agora tá no meio do mato, cercado de árvores, insetos e... silêncio. O urso entra em pânico. Ele tenta de todo jeito achar o caminho de volta para a cidade, mas tudo parece igual. E para piorar, quem aparece de novo? Elliot, claro. E ele não quer sair do lado de Bug por nada. Elliot tá empolgadaço. Para ele, a floresta é a melhor coisa do mundo. E agora tem um novo amigo para dividir isso. Mas Bug só quer voltar para casa, tomar banho quentinho e ver TV. Os dois então começam uma aventura maluca tentando achar o caminho de volta para a cidade. Só que é óbvio que isso não ia ser fácil. No meio do caminho, eles trombam com vários animais da floresta. Coelhos, porcos-espinhos, gambás, esquilos e um castor mandão que acha que manda em tudo. A maioria não gosta nem um pouco da presença de Bug, que por ser grandalhão e desajeitado causa o maior alvoroço. Todo mundo começa a se perguntar: quem é esse urso metido que acha que pode aparecer aqui do nada? Elliot tenta ajudar, claro, mas na real ele atrapalha mais do que ajuda. Eles se metem em encrenca com uma família de castores, são perseguidos por esquilos nervosos, caem num rio, se perdem num penhasco. É uma confusão atrás da outra. Enquanto isso, Bug começa a perceber que a floresta não é tão assustadora assim, mas também não é moleza, e ele começa a depender cada vez mais do Elliot, mesmo que não admita. Porque no fim das contas, Elliot é o único que tá do lado dele ali. O Bug tá perdido no meio da floresta com o Elliot, aquele alce doido que fala mais que rádio ligado. E olha, o Bug tá totalmente fora da sua zona de conforto. Ele, que sempre viveu no quentinho da garagem, agora tá tentando sobreviver no mato, com bichos estranhos, comida esquisita e nenhum controle remoto por perto. Tá surtando. Elliot, por outro lado, tá se achando o maior guia da floresta. Só que na real ele é péssimo com direções. Eles andam em círculos, se perdem 1000 vezes, caem em buracos, são atacados por gambás fedidos, e o Bug já tá começando a se arrepender de ter saído da garagem. Só que agora não tem como voltar. No meio disso tudo, eles começam a trombar com os outros animais da floresta. E olha, o Bug não é nada bem-vindo por lá. A galera já se olha meio atravessada. O que esse urso de cidade tá fazendo aqui? E com razão, né? Bug é grandalhão, atrapalhado, derruba a árvore, pisa nos bichinhos, come a comida dos outros sem pedir. Um desastre. Tem uma cena, por exemplo, que o Bug tenta pescar. Ele pula no rio com tudo, achando que vai arrasar. Resultado? Espanta todos os peixes, causa uma onda gigante e molha uma família de esquilos que estavam só tomando um sol. Todo mundo fica bravo. E o Bug fica só mais frustrado ainda. Mas aí que vem o lance legal. Aos poucos, mesmo sem querer, o Bug vai aprendendo a se virar. Tipo, ele começa a usar o tamanho dele para ajudar. Derruba frutas das árvores para os menores comerem, assusta os caçadores de leve, sem querer, mas valeu, e até aprende a dormir numa caverna sem reclamar. Muito. E o Elliot? Ele continua atrapalhado, mas também é quem mais acredita no Bug. Tipo, ele vê algo no urso que ninguém mais vê. Você só precisa se soltar, ele diz. Você é forte, você é selvagem, você é meio burrinho às vezes, mas isso a gente trabalha. E o Bug, no fundo, começa a gostar dessa ideia de ser mais livre. Começa a sentir algo diferente, sabe? Tipo, ele tá mudando, virando um urso de verdade, talvez. Mas não pense que é tudo flores, não. Tem uma parte tensa nessa parte da história. A temporada de caça tá chegando, lembra? Isso significa que caçadores vão invadir a floresta com armas, armadilhas, caminhonetes e má intenção. E os animais estão surtando com isso com razão. Assista Tubi Channel.
as melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.